Olá, seja bem-vindo ao canal História dos Videogames. No último episódio da série Guerra dos Consoles, vimos como a Sega saiu na frente da Nintendo no quesito tecnologia, na quarta geração de videogames com seu 16 bits Mega Drive Genesis. Também acompanhamos como Hayao Nakayama, presidente da Sega of Japan, exigiu a criação de um novo mascote para a empresa. Mascote esse que deveria desbancar Mario e colocar a Sega em uma posição de destaque no cenário mundial. Agora vamos ver mais detalhes sobre esse novo jogo e seus criadores, Yuji Naka e Naoto Shima. Então aperta os cintos e vamos lá! Yuji Naka nasceu em 17 de setembro de 1965, na velha cidade provincial de Osaka. Um jovem brilhante e enérgico, ele se viu, quando adolescente, atraído pela música de Ryuichi Sakamoto e sua Yellow Magic Orchestra. Seu amor pela música sintetizada de Sakamoto foi o que o levou à sua atração pelos computadores e pelos videogames. Naka não só jogou todos os que conseguiu colocar as mãos, mas ele os analisou, tentando entender como funcionavam. Algum tempo depois, ele começou a programar os seus próprios jogos. O talentoso jovem poderia escolher entre as melhores faculdades do Japão, mas optou por não se matricular. Mesmo com toda a ênfase japonesa no ensino superior, Naka fez uma decisão ousada para não gastar 4 ou mais anos na universidade, quando a revolução dos computadores pessoais estava se desenrolando à sua frente. Em 1983, o recém-formado Naka se mudou para Tóquio e se inscreveu para trabalhar na Namco, na época a mais poderosa indústria de arcades do mundo. Sua falta de diploma universitário prejudicou quaisquer chances que ele poderia ter, e a Namco não lhe ofereceu uma posição. Ele continuou a oferecer seus talentos e em 1984 foi admitido como programador júnior na Sega. Os anos 1980 foram difíceis para a Sega, mas Naka aproveitou o máximo que pôde. Era um trabalho fixo e criar videogames era uma das coisas que ele realmente apreciava fazer. Conquistando rapidamente a reputação de perfeccionista, não era incomum ele ser ouvido discutindo com seus colegas sobre algum detalhe de código aparentemente insignificante. Não só a programação, Naka comentaria anos depois. Tudo, os gráficos, as imagens. Eu sou realmente cuidadoso com tudo. O primeiro esforço de Naka para a Sega foi Gears Garden para o SG-1000, o primeiro console doméstico da empresa. Ao longo dos 7 anos seguintes, a excelência de Naka como programador se mostrou em diversos jogos originais e conversões para consoles. Seus créditos durante esse período incluem títulos lendários como OutRun, Space Warriors e o revolucionário RPG Phantasy Star, considerado o melhor jogo lançado para o Sega Master System. Em 1988, sua equipe estava alocada para começar a desenvolver softwares para o Mega Drive. E novamente Naka fez sua presença como programador ser sentida. Ele foi o responsável por Super Thunder Blade, um port do original dos arcades e um dos 2 títulos de lançamento do sistema. E ninguém mais teria sido chamado para desenvolver o primeiro RPG de sucesso do sistema, Phantasy Star 2.
Depois desse esforço monumental, ele ajudou na conversão de Dai Makaimura, Gozen's Ghost da Capcom. Ele também passava muito do seu tempo livre tentando descobrir como fazer cartuchos da Nintendo funcionar no Mega Drive. Naoto Shima é um artista e designer de videogames japonês, nascido em 26 de fevereiro de 1964. Já há muitos anos na Sega, Oshima havia trabalhado em jogos de sucesso como Phantasy Star, Space Warriors 3D, Spellcaster e Tommy Lasorda Baseball. Foi entre 1990 e 91 que o AM8 recebeu a diretriz de Nakayama de criar um novo mascote para a empresa e um jogo para acompanhá-lo. O líder Shinobu Toyoda e sua equipe começaram a trocar ideias. Yuji Naka, our genius programmer, came up with algorithm to move object very fast, and he needed a character to move fast. So he asked the art designer Naoto Oshima to come up with some sort of characters. O primeiro personagem que eles criaram, juntamente com Oshima, era uma criatura parecida com um coelho, com orelhas longas e extensíveis que podiam pegar e arremessar objetos nos inimigos. Mas isso se mostrou difícil de executar e o conceito foi abandonado. Certo dia, examinando os esboços, Naka comentou com o colega Oshima que o que eles precisavam era de algo rápido. Oshima ficou intrigado. Então Naka continuou. Anos antes, ele havia concebido um personagem que podia se tornar uma bola e derrubar seus inimigos. Naka falou mais sobre esse personagem criado em uma entrevista de 1992 para a Sega Visions. No começo, usamos um personagem que parecia um coelho, com orelhas que podiam se estender e pegar objetos. Conforme o jogo foi ficando cada vez mais rápido, precisávamos criar uma característica especial para dar ao nosso personagem algum poder sobre seus inimigos. Eu me lembrei de um que eu criara anos antes, que podia se tornar uma bola e derrubar seus inimigos. Ouriços podem se encolher na forma de uma bola, então decidi mudar de um coelho para um ouriço. Fiel à sua natureza, o novo personagem evoluiu rapidamente nos dias seguintes. Ele seria azul porque essa era a cor do logotipo da Sega. E já que uma bola não teria muito impacto visual e os espinhos não poderiam ser mostrados facilmente em pixels na tela, ele ganhou cabelo pontudo. De acordo com Oshima, o design básico de Sonic foi criado combinando a cabeça de Felix Cat com o corpo de Mickey Mouse. Ele seria um personagem rápido e teria tênis de corrida. Esses tênis também serviriam como um power-up no jogo que Naka estava começando a programar. Seus sapatos tinham fivelas inspiradas nas botas de Michael Jackson na capa do álbum Bad e no esquema de cores vermelho e branco do Papai Noel, a quem Oshima via como um personagem famoso. Um dia, Naka fez uma demonstração dos seus esforços mais recentes no jogo para seus colegas do AM8. Eles olharam espantados enquanto o veloz ouriço azul corria pela tela. Sabe, esse ouriço é supersônico, disse um dos membros da equipe. O novo personagem foi originalmente chamado de Mr. Hedgehog, mas posteriormente a equipe concordou em chamá-lo Sonic. A própria aparência do novo personagem transmitia sua atitude. Assim, Naka criou seu novo jogo para mostrar o máximo que pudesse da nova estrela. Um protagonista rápido e descarado, que corria por níveis cuidadosamente desenhados. Originalmente concebidos como um power-up, os tênis vermelhos que se mostraram a marca registrada de Sonic, logo se tornariam parte essencial do personagem. Ele precisava deles porque estava quase sempre em movimento, e Sonic não estava limitado a simplesmente correr. Ele poderia usar explosões adicionais de velocidade quando necessário, e era ainda mais rápido quando estava enrolado como uma bola azul espinhosa. Todos os movimentos de Sonic eram detalhadamente animados.
a corrida, os saltos, as quedas, os giros e assim por diante. Sonic tinha uma pose e expressão facial única para cada movimento no seu amplo repertório. Os níveis eram grandes, coloridos e altamente detalhados. O pessoal da SEGA do Japão havia idealizado um personagem que deveria conquistar o público mundial. Mas antes de mais nada, os americanos, seu maior mercado de interesse. Esse personagem seria, a princípio, um ouriço extremamente radical, com presas afiadas, participante de uma banda de rock pesado e com uma namorada sensual chamada Madonna. O lado norte-americano da empresa, ao conhecer o personagem azul, achou que o jogo seria promissor, mas ao mesmo tempo achou seu visual um tanto escandaloso. Foi com muita relutância que o novo presidente da SEGA, Tom Kalinske, e a gerente de produtos, Madeline Schroeder, conseguiu convencer seus idealizadores japoneses a fazer de Sonic um cara mais amigável, em especial para os ocidentais. Com sua experiência na indústria de brinquedos, Kalinske sabia que a linha entre um sucesso e um fracasso era muito tênue quando se trata de criar um personagem carismático. Sonic era a resposta da SEGA ao Mario, e se ele fosse qualquer coisa menos do que um sucesso total, teria sido fácil para a Nintendo enterrar o Genesis. O destino da empresa estava agora nas mãos do programador Yuji Naka, do artista Naoto Shima e de seus colegas do AM8. E ninguém, nem mesmo o próprio Naka, tinha certeza se essa aposta daria frutos. Nakayama estava apostando o sucesso da empresa nos melhores esforços da equipe, mas ele não ia apostar tudo. Sob sua direção, a SEGA discretamente acumulou um fundo de contingência de 400 milhões de dólares para sustentar a empresa durante tempos difíceis, caso Sonic não fosse um sucesso, até que novas ideias pudessem ser desenvolvidas. Anos depois, o ex-presidente da SEGA da América, Michael Katz, diria: "Nós achávamos que era uma bobagem, mas para crédito do jogo, que era tão bom, o personagem Sonic se estabeleceu. O personagem poderia ter sido qualquer coisa, mas era um ouriço, que teria morrido uma morte terrível se o jogo não fosse muito bom." O diretor da SEGA, Fujio Minegichi, tinha conexões com a indústria da música e sugeriu que seu amigo Yuzo Kayama escrevesse a trilha sonora para Sonic. No entanto, o time Sonic não achou que a música de Kayama se encaixasse, e assim contatou Masato Nakamura, baixista e compositor da banda de J-pop Dreams Come True. Nakamura ficou surpreso, mas aceitou porque foi inspirado pelo desejo da equipe de superar a Nintendo. Ele disse que a parte mais difícil foi trabalhar com um número limitado de sons que podia tocar simultaneamente, apenas 4. Contou também que sua falta de conhecimento de música para computadores tornava isso impossível. Ele escreveu a trilha sonora simultaneamente com o álbum Dreams Come True Million Kisses. Após terminar as composições, elas foram digitalizadas usando um Atari ST e o programador Notator. Em 19 de outubro de 2011, mais de 20 anos após o lançamento, uma compilação de 3 discos de músicas de Sonic the Hedgehog e Sonic 2 foi lançada no Japão. O primeiro disco apresenta faixas originais de ambos os jogos. O segundo contém as gravações demo de Nakamura antes de serem programadas no Genesis. E o terceiro tem músicas de Dreams Come True e seus remixes. Confere só! O primeiro vislumbre que o público teve da nova mascote da SEGA foi em 7 de novembro de 1990. A Dreams Come True saiu em uma turnê nacional para promover seu segundo álbum, Love Goes On. Nas laterais dos ônibus da turnê e trailers dos equipamentos estava a imagem de um ouriço azul com cabelo espetado. O que o público não sabia era que o compositor da banda, Masato Nakamura, havia contribuído com a música para o novo videogame da SEGA. A imagem causou bastante falatório porque ninguém sabia o que era.
Na cena do entretenimento, a nova mascote foi inicialmente recebida com indiferença. Os jogadores estavam esperando pelo próximo jogo de corrida da SEGA. Novembro viu a primeira aparição do seu Rad Mobile, que utilizava a arquitetura de gráficos System 32. Mas havia também aquele incomum mascote azul e espinhoso pendurado no para-brisa. Poucos na indústria do entretenimento iriam reconhecer a importância da inclusão desse personagem no lançamento desse jogo popular. Essa foi a primeira aparição de Sonic em um videogame. O jogo em si não seria lançado até o verão do ano seguinte. Nakayama havia confiado o lançamento do jogo ao recém-nomeado presidente da SEGA da América, Tom Kalinske. Afinal, era nos Estados Unidos que a aposta era mais alta para a SEGA. Percebendo imediatamente o que Sonic poderia fazer pela empresa, Kalinske elaborou suas campanhas publicitárias de acordo, com o slogan declarando que o jogo seria o videogame mais veloz da história. Sonic the Hedgehog entrou correndo na história dos videogames, em 23 de junho de 1991, estreando nos Estados Unidos antes de voltar para o Japão, em 26 de julho. Naka usou o tempo adicional para inserir algumas melhorias gráficas, como nuvens em movimento e efeitos melhores na água. Mas seria esse o jogo que Nakayama estava procurando? Seria Sonic capaz de levar a companhia japonesa e sua subsidiária americana ao sucesso necessário para enfrentar a Nintendo e seu novo console, o Super NES? E mais, seria esse jogo matador que viraria o mercado, fazendo da SEGA a nova rainha dos consoles domésticos no mercado mundial? Certamente, o novo mascote projetado pelo AM8 viraria a indústria da quarta geração de pernas para o ar. Mas isso é assunto para o próximo episódio de A Guerra dos Consoles. Não perca! Muito obrigado por assistir e até o próximo!